A paz do Senhor, amados irmãos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A paz do Senhor, amados irmãos. Eu vim falar para vocês sobre um sonho que eu tive a respeito da vinda do Senhor, a respeito das nossas crianças, do que está acontecendo com o mundo hoje em dia. E no momento quando eu sonhei, eu não tinha entendimento, sobre ele. Mas agora o Senhor já me explicou, o significado, eu consigo entender e explicar para os irmãos. Eu sonhei assim com um exército, vestido com aquelas roupas militares, fardadas, e aquele exército tinha um comandante que ordenava os soldados a entrar na casa das pessoas. E aqueles soldados, eles não arrombavam as portas. No sonho eu vi que aqueles soldados, eles batiam porta a porta, batiam na porta. E as famílias abriam as portas para os soldados. Só que quando eles entravam dentro da casa daquelas famílias, eles pegavam as crianças, os jovens, para eles. E eles matavam os pais. E eu via algumas pessoas clamando, implorando para aqueles soldados não pegar as crianças, não machucar eles, mas ele tomava as crianças daquelas mães, daqueles pais, e matavam os pais. E eu observava a cena, no meu sonho, e eu via que aqueles soldados levavam aquelas crianças tudo para um único local. E colocava lá em um barracão, em alguma coisa assim. E eu via que tinha muitas árvores em volta, muito mato, árvore, parecia uma floresta. E algumas famílias tentavam fugir, corriam de um lado para outro e aquelas famílias falavam que elas estavam cercadas, que não tinha para onde correr, que elas tentavam fugir com as crianças, mas mesmo assim eram pegos. E aqueles soldados, quando levavam as crianças, levavam para o capitão deles lá, para o general, para o comandante, e era uma pessoa só. E aquela pessoa pegava aquelas crianças e começava a criar como se fosse filho. E eu ficava, nossa, eles estão em guerra, estão matando os pais, as pessoas, mas eles não estão machucando as crianças. E eu achei isso bonito, Na minha cabeça eu achei que eles não estavam sendo covardes, E agora eu tava vendo as reportagens e tudo mais na TV, internet, pois eu não tinha entendimento ainda desse sonho. E o Senhor veio me revelar o que significa o sonho que eu tive, Sobre o exército tá tirando as crianças desses pais. E aí o Senhor estava me explicando, que esse exército que eu vi no meu sonho era o exército de Satanás. Ele quer as nossas crianças, ele quer os inocentes, os jovens, as criancinhas, porque a elas pertence ao reino dos céus. Isso está na Bíblia, que o reino dos céus pertence aos semelhantes a uma criança. E a criança sabemos que elas são inocentes, que elas são puras, elas não têm maldade dentro delas, Elas são inocentes. E o inimigo, ele vem pegando essas crianças para ele. Ele arrumou uma forma de entrar nas casas dos pais, de tomar as crianças para ele, porque toda ordem que esse comandante do exército falar para uma criança, ela não sabe ainda discernir o que é certo, o que é errado.
Ela só vai saber que aquilo que ela fez é ruim depois da consequência. Ela não tem esse senso que a gente tem de vou ter um freio, não vou fazer tal coisa porque tal coisa é errado, eu posso ser preso, eu posso... A gente, né, adulto, a gente pensa nas consequências antes dos atos. E uma criança não. Se o inimigo mandar a criança colocar o dedo na tomada, ela vai colocar o dedo na tomada. Ela só vai ver que aquilo é ruim depois que ela tomou o choque. E é isso que o inimigo tem preparado às nossas crianças. Ele arrumou uma maneira de tomá-las, de fazer uma vingança contra o Senhor nosso Deus, de tomar as crianças para Ele. E muitas dessas crianças não estão sendo mais filhos do Senhor, do nosso Deus, estão sendo filhos de Satanás. Como o Senhor já havia me dito em outros sonhos, estão sendo ovos de dinossauro, porque o dinossauro é Satanás. Para quem não sabe, o Rex, ele não foi destruído à toa, amados irmãos. Esses animais, eles não foram extintos à toa, não foi à toa que um meteoro caiu em cima deles, não é à toa que eles estão extintos. E eles estão de volta, né? Sendo relembrados em filmes, em camisetas, em brinquedos, eles estão sendo adorados como deuses. Mas não é à toa que esses animais estão mortos. Não é à toa que hoje em dia eles são só espíritos malignos. Eles já eram malignos em vida e continuam sendo malignos, amados irmãos. E aquele homem, aquele comandante, ele estava treinando essas crianças no meu sonho, treinando para uma grande batalha. Ele estava fazendo dessas crianças soldados. E eu via no meu sonho que essas crianças faziam tudo o que ele pedia, que ele ordenava, que ele mandava, pois agora fazia parte do exército dele. E o Senhor me explicando, né, falando comigo essas visões sobre o exército, falando por que as coisas estavam acontecendo, me mostrando algumas coisas. Eu vi no meu sonho uma boneca, uma criança, né, que parecia uma criança no meu sonho, um neném recém-nascido. E eu via que era aquelas baby doll, aquelas bonecas lá que parecem um bebê. E eu via uma grande multidão em volta daquela boneca, como se fosse fazer uma apresentação, uma celebração. E tem muitas coisas, amados irmãos, que está sendo consagrado a fim de pegar as nossas crianças. E o inimigo tem preparado armadilhas para isso. E nós, pais, estamos permitindo que essas armadilhas, que essas coisas entrem dentro das nossas casas. E isso é ruim, porque estamos perdendo nossos filhos para o inimigo. Muitas coisas que a gente acha que é besteira, que é bobagem, que não tem nada a ver, para a gente adulto pode até ser, mas para as nossas crianças, elas estão começando a fazer coisas que muitos pais se perguntam: por que isso está acontecendo? Eu não era assim na minha infância. O que está acontecendo? Eu sempre dei educação, sempre orientei, tratei bem meus filhos e está acontecendo essas coisas e os pais não estão entendendo o porquê. O inimigo, amados irmãos, ele preparou como se fosse a casa de doces da Branca de Neve. Ele construiu, revestiu a sua casa para chamar a atenção das crianças. Ele colocou joguinhos de videogame, ele colocou roupas, ele colocou brinquedo, ele colocou tudo que atrai uma criança. Tudo que uma criança olha e diz: ai, que legal, é bonito, ele colocou para ceifar a vida das nossas crianças. Porque a partir do momento que um espírito maligno entra em uma criança, ela começa a fazer tudo o que aquele espírito maligno ordena. Ela não tem um freio, uma consequência, como nós adultos temos. Elas não pensam no pior, elas não pensam que elas podem ir para um lugar, ficarem presas, elas não pensam que o conselho pode levá-las, elas não pensam que aquilo é ruim, que aquilo é errado. Tudo que o inimigo ordenar elas fazer, elas vão fazer. E elas só vão se arrepender depois de já ter feito.
Como vemos hoje em dia, muitas crianças estão sendo mortas nas escolas, umas atacando as outras, tem criança batendo em professor, tem criança entrando armado em escola com facas. E quando eu falo crianças, são crianças de 5 anos, de 8 anos, são crianças pequenas. Tem muitos adolescentes também sendo usados que o inimigo vem agindo na vida delas desde pequeninas. Elas demonstram traços aos pais e os pais muitas vezes nem percebem. Mas como que isso acontece? O Senhor me mostrou, o Espírito Santo do Senhor me mostrou filmes, me mostrou jogos de celular, me mostrou internet, YouTube, tem muitas coisas que atraem as crianças, brinquedos consagrados ao inimigo, roupas, tudo que você pode imaginar da linha da Disney, da Marvel, dessas coisas infantis, livrinhos de historinha que a gente acha que não tem problema ter em casa, que é uma coisa legal para as crianças, que não tem besteira, que não tem nenhum conteúdo assim impróprio, contém uma grande mensagem subliminar, que só as crianças pequenas conseguem entender aquela mensagem. Se vocês forem, amados irmãos, procurar vários relatos de mães, vão estar falando a respeito disso, sobre os desenhos infantis, sobre a influência maligna nesses desenhos, sobre cadernos, joguinhos, filminhos infantis, que a gente coloca para as nossas crianças ver e a gente acha que não tem problema. Isso está gerando um grande problema na vida dessas crianças. Então, quem quer a salvação do seu filho, da sua filha, que quer que o seu filho seja salvo, seja abençoado por Deus, livre-se dessas coisas malditas de sua casa, porque essas coisas estão destinadas à destruição, estão destinadas ao destruidor. E todos que tiver isso dentro da sua casa, em suas vidas, serão destruídos junto com essas coisas. Fiquem na paz do Senhor.